Sim, só para dar uma orientação, nós estamos falando sobre a relevância e a importância de missões, da obra missionária na Ásia, no Japão. E assim, todo mundo pode fazer uma pergunta, mas agora não vale perguntar, Adão tinha um umbigo, né? Porque ele foi criado, mas como ele é o primeiro homem, ele não nasceu de parte, será que Deus, na hora que terminou, botou o dedo para fazer o primeiro umbigo ou ele não precisou disso, né? Não adianta fazer perguntas assim de outra natureza, porque aí perde um pouco o foco. Então vamos combinar, né, de fazer as perguntas dentro do nosso tema, para senão daqui a pouco a gente está discutindo o CPF do anticristo, né? Aí fica difícil. Então vamos começar, né? Vocês ouviram o pastor Gais falando aí da importância do discipulado, falando do trabalho da Junta de Missões Mundiais, da EMB, da parceria, do trabalho na Ásia, depois a nossa reflexão também. Então vamos abrir para perguntas, só 6 pessoas de cada vez, né, para não dar muito problema. E vamos começar então. Aquele que precisar, levanta a mão e passa o microfone e a gente faz a pergunta. Vamos lá. Eu gostaria de saber, assim, por exemplo, a obra de Deus no Japão já considera uma obra milagrosa, né? Os brasileiros vieram com a intenção de buscar recursos financeiros e se converteram aqui, a igreja nasceu assim. E surge uma pergunta, essa igreja que nasceu, ela não veio com uma visão missionária. Então a maior parte dos pastores aqui se converteram aqui no Japão, né? Como sair dessa posição para uma posição de missionária? Porque a maior parte da igreja tem esse desejo de retorno ao Brasil imediato, né? Como nós poderíamos passar de uma igreja com uma visão apenas, talvez poderíamos dizer até materialista, para uma igreja na missão de Cristo, né? Então, a igreja primitiva também não estava agindo de maneira missionária, ela estava dentro daquilo que geralmente a gente faz, que é ficar na zona de conforto. Está muito bom ficar em Jerusalém, né? E a igreja brasileira se formou em função de procura de vida econômica melhor, né? Que o Japão, especialmente nos anos 80, prometeu muito. Quais que são os problemas? Eu acho que o primeiro desafio é um desafio da própria igreja brasileira, que ela tem uma luta com vários problemas, entre eles a zona de conforto ou uma priorização do reino de Deus. Então é uma coisa para lidar dentro da igreja que exige um amadurecimento. Agora, a igreja sou eu, é você, somos nós individualmente que temos que tomar atitudes objetivas, né? Eu vou trazer depois uma outra reflexão para vocês. Como é que Deus costuma operar? Deus opera por meio de pessoas específicas que tomam atitudes objetivas na direção certa. Agora, essa igreja, ela vai se dividir, essa igreja japonesa, a Nikkei. Uma parte do pessoal que não conseguiu se ajustar e que tem outras coisas, vai voltar para o Brasil. E a outra parte que fica, em questão de pouco tempo, ela vai ter que se niponizar. Não tem como ela permanecer brasileira a vida toda, e esse fluxo não vai ser o mesmo que foi nos anos 80. E aí, esse grupo vai ser inserido dentro da sociedade japonesa. Quer dizer, vai chegar uma hora que as escolas brasileiras não vão ter condição de ter a continuidade que elas tiveram no passado, os filhos vão estudar em escola japonesa, daqui mais a 20, 30 anos, esse pessoal vai ter que entrar num outro perfil. Aí tem o desafio dessa igreja em relação à igreja japonesa, que é um desafio muito grande e que eu acho que, no caso desse, nós não temos grandes explicações. Nós temos poucas atitudes pessoais, objetivas que precisam ser feitas adequadamente. Se a gente tiver umas 2, 3 igrejas aqui, equilibradas, decentes, adequadas, que consigam amadurecer,
e elas servirem de referência, isso vai ter um impacto muito positivo e valioso. E uma das coisas interessantes que você mencionou é que muitos desses se converteram aqui. E isso é muito singular e especial, porque a gente tem que criar nessas pessoas que se converteram aqui, que elas nasceram para uma missão. E o fato que Deus as trouxe para um outro país para aceitar o Evangelho é um fato que ajuda eles a entender, se eles conseguirem captar que não pode parar neles, tem que espalhar. Eles nasceram para uma missão de levar outros a fazer parte da família de Deus. E é muito difícil, como o Sayão falou, a questão inicial aqui é uma questão puramente financeira para muitas pessoas que vieram e tal, mas eu acho que a gente tem que criar uma atmosfera de pensar dessa forma. O que eu quero deixar como legado na minha vida? Quero deixar uma conta bancária para os filhos ou quero de alguma forma fazer parte de algo muito maior do que o meu projeto, o projeto de Deus, de ver mais pessoas povoando os céus por causa do fato que Ele me salvou também. Outra questão é assim, em termos do propósito da igreja, eu vejo hoje uma igreja um pouco confusa em relação ao seu próprio propósito, né? Eu tenho visto alguns pastores falar assim, não, a propósito da igreja é a adoração, né? Nós nascemos para adorar a Deus e dessa forma, focando a adoração como sendo o propósito principal, né? Outros, a parte evangelística, outros, a ação social, outros acreditam que o propósito da igreja é fazer discípulos e enfocam somente no ensino. Olhando biblicamente, será que existe uma harmonia entre todos estes, ou existe um que está à frente dos demais? Ou seja, eu preciso, acima de tudo, ganhar vidas, anunciar a salvação. Por meio da salvação, as demais coisas serão acrescentadas. Ou elas têm o mesmo nível? Evangelizar, ensinar, qual que é o propósito central da igreja? Uma das palavras-chave que o pastor Sayão tem mencionado o dia todo aqui é a palavra equilíbrio. E senão a igreja fica envolvida em uma só faceta da igreja. E na verdade, comunhão, adoração, discipulado, evangelização e serviço a igreja deveria se basear em cima desses 5 pilares e equilibrar em cima disso. Agora, isso não quer dizer que o ano todo você vai conseguir valorizar todos eles ao mesmo tempo. Nas igrejas que eu tenho pastoreado, eu tenho procurado dar ênfases específicas para determinados meses do ano. Então, tentando criar um ambiente de equilíbrio. Agora, a igreja vai se envolver muito mais. Se o pastor tem uma paixão para uma dessas áreas, a tendência é a igreja só ficar focada naquela área. É importante, talvez, entender uma situação que causa uma confusão. É correto dizer, com toda certeza, que, em última instância, nós existimos para adorar Deus, que nós fomos criados para o louvor da sua glória. O problema é que o pessoal entende que a adoração é cantar música na hora do culto. E isso é uma visão muito limitada de adoração. A adoração é um estilo de vida que toma conta de mim quando eu entendo que Deus é o Senhor e eu tributo minha vida a Ele. Isso envolve uma vida de obediência, de aprendizado,
de evangelização e do reconhecimento prático. Então, nesse sentido, o propósito, vamos dizer, fundamental, a razão de ser da comunidade cristã é adorar. A razão de ser da criação é a adoração a Deus. Agora, quando você pega o Novo Testamento, a igreja existe para adoração, mas ela é convocada por uma missão. E qual é essa missão? Que a gente deve ir e anunciar as boas novas do Evangelho para toda a criatura. Agora, anunciar não é só botar propaganda, é fazer um projeto de discipulado que envolve não só, é como se fala assim, o meu projeto é ter filho. Ah, é só ir na maternidade? Claro que não. Você está pensando em preferência comprar roupa para o filho, um berço para ele, um quarto, escola. Então, eu quero ter esse crescimento do reino, fazendo com que essas pessoas sejam plenamente nutridas com a atmosfera abençoada de comunhão, com o ensinamento adequado, com a proposta de continuar multiplicando. Então, esse negócio da igreja equilibrada é a coisa mais importante que tem. Tem igreja, por exemplo, que só evangeliza, a porta da frente do tamanho da porta do fundo, entra sem, sai sem do outro lado. Tem igreja que só estuda, mas essa igreja que era para dar aviso precisa ter doutorado, né? Aí eu até brinco que a igreja, o estudo profundo e a igreja profunda. Estudo profundo, a igreja profunda. Não vai para lugar nenhum, porque a igreja vira o formigão de Jesus, os cabeçudos de Cristo. Eles só querem discutir assuntos complexos e comprometidos, perde a visão. Tem igreja que eu vou, às vezes, pregar, não vontade de ir embora. Os caras cantam 2 horas. Canta sem parar e depois, meio-dia, te entrega a palavra, você tem 15 minutos, 20 minutos, os caras estão roncando o estômago na hora de ir embora e não tem lugar para pregação. Então essas confusões e desequilíbrios que precisam ser ajustados. Uma igreja abençoada é uma igreja que entende aí a necessidade dela ter equilíbrio nas diversas áreas importantes da igreja. Agora, para tal, tem que haver o equilíbrio na vida individual do crente. Para uma igreja estar equilibrada e saudável, o indivíduo tem que estar equilibrado. Então, essa questão eu tenho que viver 24 horas, 7 dias por semana como um adorador. Agora, isso tem muito mais, vai muito além da música que cantamos na igreja. Obrigado. Mais alguém? E mais? Aqui, ó. Questão das missões. Eu creio que a diferença de um grupo de jovens solteiros e de uma família que tem filhos que querem fazer missões. Qual o conselho que vocês dariam para uma família que tem emprego, que tem filhos, que já tem uma vida estabilizada, mas tem no coração a questão das missões, de querer ajudar em outros países? As dificuldades, quais conselhos que vocês dariam? Olha, eu vou falar sobre a minha experiência. Eu sou casado, os meus filhos já são adultos, mas é de se envolver de algumas formas. Primeiro, se envolver como um intercessor. Por exemplo, usando você como exemplo, a sua família adotar algumas famílias missionárias, pelo menos uma ou duas, onde vocês possam estar intercedendo por eles constantemente, diariamente, ou semanalmente, ou num determinado momento da semana. Vocês vão adotar essas famílias ou essa família como intercessores por ele. Vão ter contato via e-mail, vão buscar os pedidos de oração que eles têm. E eu digo para você que esse deve ser o papel mais importante de qualquer crente, é ser um intercessor. O segundo, vocês já estão acostumados, é se envolver financeiramente. Eu e a Helena decidimos há muito tempo atrás que, além do dízimo, que é da igreja local, que a gente daria um percentual de dinheiro do nosso salário para missões. Isso é mensalmente.
Aí você diz, mas o dinheiro não estica, o fim do mês chega logo, o dinheiro é curto. Você tem que se programar para isso, tem que sair das dívidas. Eu sei que ninguém é endividado aqui, né, no Japão, mas lá no Brasil todo mundo está meio enforcado, né? Mas a ideia é de você... Como é que você vai poder ser uma bênção financeiramente se você é escravo às dívidas? Então, o envolvimento financeiro na obra missionária. E o terceiro é, de alguma forma, se programar, guardando dinheiro, para ir até o campo em loco, e você se envolver por uma semana num trabalho. O ideal é que cada igreja aqui tivesse alguns sonhos missionários onde vocês estivessem envolvidos diretamente no projeto missionário. Por quê? Porque muitas vezes um grupo de 8, 10 irmãos de uma igreja indo para uma viagem missionária, Deus vai falar ao coração de um deles, pelo menos um deles, sobre a possibilidade dele se entregar para essa obra. Talvez não naquele local, mas se envolver na obra missionária tempo integral. Então seria uma forma de ajudar. Outra coisa, tem muitos projetos aqui no Japão. Por exemplo, toda a reconstrução do país depois desse desastre todo que aconteceu aqui. O pastor ali estava compartilhando comigo que ele tem ido não sei quantas vezes ao mesmo lugar e tentado desenvolver ali a questão da confiança com o povo. Jesus gastou tempo com as pessoas. Isso que a gente tem que entender. Não é só pegar 4 leis espirituais e compartilhar o evangelho. Você tem que criar ali um ambiente de confiança. E isso leva tempo. Uma coisa que é importante a gente entender, além desses aspectos aí que o Gai mencionou, é que, de fato, se eu tenho um interesse de envolvimento missionário mais intenso e profundo, seria importante fazer essas viagens de missão de curto prazo, que você faz uma semana, 2 ou talvez até um mês. O engajamento num lugar em que eu venha a ter um compromisso missionário mais intenso, e eu tenho que levar a família, eu preciso pensar bem sobre isso. E aí temos um problema com a nossa situação brasileira. O Brasil tem mandado vários missionários que naufragam no meio do caminho. Por quê? Porque a gente tem uma facilidade de ter um impulso forte, né? Diferente do japonês, que tem impulso bem limitado, mas que vai pensar bastante quando for fazer. Vai fazer de uma maneira, vamos dizer, definitiva. A gente reage mais rápido. Mas às vezes, ao reagir rápido, a gente não pensa bem. Então tem um missionário brasileiro que foi para o interior do país da África para evangelizar um muçulmano. Aí um dia ele arrumou um debate com o muçulmano ganhou e ele virou muçulmano. Você tem uma ideia da situação. Então, o preparo para entender a situação do país, para entender a situação cultural e para entender a situação dos limites que uma família impõe. Quando Paulo fala que a pessoa que é casada, ele tem uma licença de não se dedicar tanto ao Senhor, mas dedica ao seu marido, à sua mulher, isso quer dizer que o casamento é um ministério que estabelece certos limites. Eu não posso... Eu conheci uma família, por exemplo, brasileira, muito gente fina. Foram para o interior da selva da Nova Guiné. Todo mundo voltou detonado de malária. Pegaram umas 30 lá. Criança sem condições de permanecer naquele lugar. A pessoa escolhe. Ele vai perder os filhos todos, ou ele vai fazer o trabalho. Então é preciso ter bom senso. Deus chamou você para... Você sente uma preocupação com o povo X? Pode ser que não dê para ficar ali, mas você pode ficar numa base, numa situação de segurança familiar e poder fazer esse trabalho. Paulo não tinha compromisso familiar, então ele podia ficar anos viajando sem qualquer dificuldade. Em outros casos, a gente tem que
pensar bem, se eu vou para um lugar que envolve uma situação de risco muito grande, não é aconselhável levar filho pequeno em situação escolar com criança. Se eu tenho uma situação diferenciada, em que eu não tenho esse compromisso, aí a coisa é diferente. Então é necessário. Tá certo, Deus pode mudar qualquer dessas regras agindo de uma maneira especial, num chamado específico, mas é importante prestar atenção nisso, tá? Mas a gente precisa de ter algum nível de envolvimento e engajamento nesses projetos todos. Pastor Vicente e pastor Gai, eu tenho percebido que o que o senhor falou é uma grande verdade, né? Acerca dos missionários brasileiros. Até os dados que eu tenho, eu sou da PMT, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. 60% dos missionários brasileiros que vão para os seus contextos transculturais, em menos de um ano voltam. O brasileiro é conhecido como missionário desertor, exatamente pela essa característica de impulso, de vai, só que não calcula o preço, não analisa as coisas. Então, tenho percebido que as agências missionárias sérias e as denominações que estão engajadas na missão têm levado muito a sério o preparo dos seus missionários. E eu me pergunto, eu faço a seguinte pergunta, né? Talvez aqui o grande start para essa igreja nipo-brasileira começar a ser missionária também não seria esse preparo, porque parece que a ideia do preparo ainda não está muito firmado aqui. Tanto é que uma conferência dessa, poucos pastores vieram, poucos líderes vêm, e você nota que a falta de preparo, isso também leva à falta de pregar o Evangelho. Então você tem muitas vezes uma pregação que fala histórias bíblicas, mas nunca que chega a culminar com o Evangelho. E uma igreja só pode ser missionária se ela tiver Cristo constantemente, porque Cristo é o grande missionário. Nós só estamos com Ele. Então eu queria saber do senhor o que o senhor acha disso, desse foco de preparo. Porque sem preparo, sem estrutura, eu creio que a gente vai ser o que tem sido, fogo de palha. O que o senhor acha? Com certeza, a questão do preparo, ela é absolutamente fundamental. Primeiro, o preparo bíblico. O sujeito é missionário, escreve Jesus com G e salvação com C cedilha, né? Não conhece muito sobre a coisa, não conhece nem a Bíblia. Segundo, é ter uma, que não é tão simples assim, é ter uma teologia no lugar certo. Uma teologia que afirme a realidade da Escritura, mas que tenha a sensibilidade, que a gente vai até mencionar isso amanhã, do que a gente chama do foco encarnacional da Escritura, da teologia bíblica, centrada na essência do Evangelho, mas que apresenta-se de maneira encarnada, transcultural e com esse foco missiológico. Porque o Brasil sofre de um problema sério, estava até conversando hoje, que é um problema das Américas, né? O que você tem nas Américas? Você tem a América anglo-saxã, uma parte que fala francês, América espanhola e América portuguesa. A gente é um país continental, de uma língua só, monocultural. A gente está acostumado para... Eu tinha um amigo meu que estava no Luxemburgo, o cara chegou pedindo dinheiro para ele, um mendigo. Ele chegou em alemão, ele não respondeu. Aí o cara pediu em francês, ele não respondeu. O cara pediu em inglês, mendigo trilingüe. Doideira. Esse cara no Brasil tinha emprego de primeira linha, né? Então a gente não está acostumado com essa diferença cultural. A gente vive nesse bloco monolítico, né? Então a gente sai com a impressão de que o mundo todo é o Brasil. Todo mundo é legal, todo mundo gosta de bossa nova, todo mundo come frango com maionese, todo mundo, entendeu? O mundo é o nosso mundo verde e amarelo, e isso é inconsciente. Quando a gente vai conviver em outros ambientes, a gente não sabe como lidar com isso. Então, o preparo missiológico e bíblico, o preparo transcultural, entender o que é cultura, entender como é que se organiza a realidade, o respeito, os limites, né? Olha, eu conheci gente que trabalhou em povos islâmicos na África, que a mulher, ela não podia nem ficar na sala. Mulher brasileira, totalmente assim,
vamos dizer, vivendo dentro dos padrões da sua sociedade, trabalhou lá com o pessoal, conseguiu se ajustar, e ela ficava com as mulheres lá na cozinha conversando. Ela não tinha, porque o que ela vai fazer? Ela não tem como mudar aquele mundo e fazer diferente. Então, essa situação, ela precisa ser muito bem entendida, e a pessoa precisa fazer um teste. Eu acho que vale a pena o sujeito, antes dele se engajar num negócio assim muito assim, exigente, né? Ele precisa pelo menos fazer um testezinho. Eu, durante muito tempo em São Paulo, eu tive muito envolvido com as igrejas chinesas de São Paulo, pregando, envolvendo, e por isso também acabo falando muito nas igrejas Nikkei e coreanas, né? E aí eu encontro brasileiro assim, totalmente sem noção, que quer vir ganhar Ásia para Cristo, mas o cara nem se liga no movimento, ele não sabe o que é perder a face, ele não sabe o que é ser introvertido, ele não sabe o que é forçar a coisa em cima do oriental, não tem mínima noção de nada. Ele é um cara assim, né, totalmente despachado. E é interessante que ele chega nas igrejas lá, e o próprio pessoal diz: meu, o cara não está preparado nem para comer um pastel na pastelaria chinesa, quanto mais para ser missionário lá fora, né? E aí você conversa com esse cara e fala: então, rapaz, como é que é, ó? Você sabe que o pessoal come diferente. Ah, pastor, não esquenta a cabeça não. Eu como de tudo, eu não sou enjoado, imagina. Eu falei: rapaz, não fala isso na China, cara. Quando você fala que você come de tudo na China, você não sabe o que você está falando. Ah, eu nunca fui enjoado. Eu falei: olha. E aí quando o cara chega lá, tem escorpião, né? Cachorro, bicho lá, eles comem no sul da China um rato vivo, né? E aí, eu vou até parar de falar para vocês poderem dormir bem à noite. Então, aí a necessidade é grande. É aí que... E a questão de um estudo antropológico, a questão da cosmovisão do outro local, e não plantar juntamente com o Evangelho, isso vem desde o Novo Testamento, essa questão, mas a sua própria cultura. É o que acontece muito. Agora, aí vivemos uma outra realidade. Existe um romantismo muito grande sobre a ser missionário. Eu quero ir dar minha vida, mas quando você chega ao local, não é tão fácil. E outra coisa, o casamento tem que ser muito forte, porque qualquer experiência transcultural, se tiver qualquer rachadura no casamento, no contexto, eu já vi isso muito, imagino que o Saião também, que quando chega lá, a coisa se torna um rombo dentro do casamento. Quantos casais voltam e se divorciam de fato, porque a experiência foi terrível. Então, tem a questão do seu primeiro ministério, como ele falou, a questão da sua família. Uma vez que você é casado, o seu primeiro ministério é a sua família. Você quer ver os seus filhos no céu com você. E a ideia do Bob Pierce, o fundador da Visão Mundial, que é o maior ministério de cuidado de crianças do mundo. O Bob Pierce virou para Deus e barganhou com Deus. Deus, eu vou cuidar das crianças do mundo, o Senhor cuida dos meus filhos. Gente, não se barganha com Deus, não. Não é assim, não. Seus filhos foram colocados na sua vida para você orientá-los para seguirem a Cristo Jesus. E eu estava falando isso com o Saião hoje. Os nossos filhos têm que ter a sua própria experiência com Cristo, não é a nossa experiência. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, eles têm que ter a sua própria experiência com Cristo. E a família, no campo missionário, ela tem que se policiar, tem que se cuidar, tem que ter saúde, tem que ter equilíbrio. Uma série de coisas aí dentro desse processo. Agora, no século XXI existem algumas coisas singulares quanto ao brasileiro ou outro estrangeiro indo para o campo missionário. Primeiro, o perfil do sujeito.
Hoje, as pessoas, meus pais, quando a nossa família se mudou para o Brasil em 59, do século passado, meus pais foram para ficar o resto da vida no Brasil. Era um compromisso que eles tinham. Aí os parentes começam a morrer, eles não tinham dinheiro para voltar para os Estados Unidos. Meu avô morreu com 61 anos de idade, de um infarto fulminante. Meu pai não conseguiu enterrar o meu avô por 4, 5 anos, até ele voltar para os Estados Unidos e ver o cemitério. Isso acontece. Agora, a nossa geração de missionários, ou a geração mais nova, tem um compromisso aí de 2, 3 anos, vai mudar de emprego muitas vezes, vai se arrebentar no campo missionário, e aí vai voltar para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, para nunca mais falar sobre o assunto, porque aquilo cria um ambiente de estresse na vida da pessoa. Então, as agências missionárias precisam preparar melhor. Ele falou sobre ter uma experiência. Quantos missionários a gente tem contato que nunca plantou nada, não sabe como dirigir um grupo pequeno? Então, tem que ter, antes de ir para o campo missionário, tem que ter algumas experiências de acertos e de erros. Porque no campo missionário você vai fazer isso também. Não sei se isso ajuda aí. Só para falar um pouquinho sobre isso, na PMT, eu creio que na JMI também é assim, todas as reuniões que nós tivemos com a diretoria da PMT, a família tem que estar junto para ser analisada. Mesmo você já sendo pastor, foi quase 2 anos de treinamento missiológico. E mesmo assim, muitas pessoas ainda estão aguardando. Por exemplo, hoje a IPB tem cerca de 700 missionários candidatos esperando. Porque nós percebemos o seguinte: não adianta você enviar despreparado ou ainda com alguma dúvida, porque a maioria dos missionários que voltam para o campo sem toda essa realidade, eles voltam e depois acabam nem mais ficando na igreja. Aí que é nunca mais quer ouvir falar sobre ser missionário. Ou divórcio, os filhos arrebentados. Às vezes o casal não tem a mesma sintonia. Um tem uma coisa na cabeça, um desejo X, e o outro não tem. Aí, na hora de pagar o preço, um deles entra em parafuso, aí o bicho pega. E aí eu vou levantar o assunto do meu interesse, que são os FMs, os filhos de missionários. FMs, nós chamamos eles no nosso meio de FMs. Filhos de missionários. Eu estou trabalhando com a Junta hoje num projeto porque os FMs da Ásia, pelo menos da Organização Batista, muitos deles falam inglês ou estão num contexto de aprendizado do inglês. E detalhe, gente, o MEC no Brasil é um negócio totalmente fora de contexto da realidade do século XXI. Porque o FM volta para o Brasil para fazer uma faculdade, ele tem que passar por todo o processo de uma formação dentro da escola brasileira, antes de ser aceito na faculdade lá. Eu conheço uma FM que estudou, era da Europa, ela estudou numa escola de filhos de missionários americanos. Ela chegou no Brasil, o MEC disse: não, você tem que começar, você não tem um crédito de um ano escolar brasileiro. Você vai ter que fazer a menina tinha 18 anos. Você vai ter que fazer escola desde a primeira série até terminar o 2º grau, fazer todas as provas, antes de você poder entrar numa faculdade aqui. Então eu estou ajudando a Junta a pensar em outras formas. Por exemplo, os nossos missionários que estão na Europa, os FMs de lá provavelmente precisam pensar em estudar lá. Os FMs aqui da Ásia irem talvez numa faculdade americana, que pode abrir as portas para eles estudarem em inglês. Ou se a família insiste no português, o nosso missionário na China, ele está preparando a filha porque
A Universidade de Pequim é uma das melhores do mundo, ele quer que ela estude lá. Agora, isso é um problemão para a família brasileira. O que nós vamos fazer com a educação dos nossos filhos? E eu acho que é uma situação que vocês vivem aqui também, né? E se vão fazer uma faculdade, onde é que vão fazer isso? Então, nós estamos trabalhando essas questões, tentando ser sensível ao contexto da família. Senão, o cara, quando o primeiro é pré-adolescente, o primeiro filho, ele já vai voltar para o Brasil, porque ele quer que os filhos sejam treinados dentro do contexto da cultura brasileira. É o direito dele. Agora, nós temos que olhar as variedades e trabalhar com cada família dentro do seu contexto. Pastor Adriano, vamos lá no fundo. Pastor, o senhor ministrou pela manhã sobre a teologia, a importância da teologia, né, e falou sobre a questão, falou um pouco sobre a questão das qualidades do líder, e uma delas é o ensino, né, e enfatizou bastante essa questão do ensino e das realidades das igrejas, que as igrejas têm vivido, sobre o pragmatismo, a teologia liberal, o liberalismo teológico, né, e várias outros problemas que têm afetado a igreja, têm afetado aqui no Japão também. E uma das coisas assim que nosso pastor tem nos incentivado, além do evangelismo, é estar podendo alcançar outras igrejas nessa questão do ensino, né? É algo que tem sido enfatizado bastante aqui. Mas como criar uma ponte, né? Porque nós vemos um problema bem assim, hoje em dia, não somente no Japão, temos visto também em blogs no Brasil, muitos jovens, né, estão passando a visão reformada, estão começando a estudar, estão priorizando o ensino, só que eles estão tendo problemas nas suas próprias igrejas, né, e como a gente amenizar esse problema, né, e poder ajudar essas outras igrejas e essas pessoas, né, nessa área. Vamos lá. Primeiro, se você vem num contexto onde o ensino bíblico é pouco importante, não é relevante, e você começa a valorizar e dar atenção para isso, é natural que isso crie algum tipo de atrito e dificuldade. Eu conheci um indivíduo que estava frequentando uma igreja, ele começou a ler uma teologia grande, ele ia até levava com ele, o próprio líder da igreja deu uma bronca nele. Por que você precisa ler esse livro tão grande e grosso? Isso aí é bobagem, para com isso e tal. Porque às vezes o próprio líder se sente ameaçado ao ver o outro sendo capacitado. Então, certas dificuldades vão acontecer. Agora, uma segunda questão que precisa ser considerada, no livro aí do Teologia Prática que eu escrevi, tem um artigo interessante chamado Tirando a Bola Sem Fazer Falta. Por que isso é importante? Porque às vezes, algumas pessoas ao descobrirem qualquer coisa, o desafio missiológico, a importância da teologia, algum insight interessante em relação a qualquer aspecto do ensinamento bíblico, a pessoa começa, às vezes inconscientemente, a ficar chato com isso e criar um problema de atrito desnecessário. Então, como? A pessoa fica monotônica, ela só fala nisso, ela fica pegando no pé dos outros, ela começa a perseguir quem é diferente dela. Você não é Deus, você não é dono das pessoas, vai leve, vai devagar. Então, o que eu acho não recomendável, primeiro, ficar com aquele tipo de comportamento de achei a pedra filosofal, eu sou dono da situação, eu sou o conhecedor da verdade e estou aqui de olho para ver quem está diferente de mim. Então isso é bobagem na minha maneira de entender. O segundo, que eu acho pouco recomendável, é a gente começar a vestir muito a camisa de rótulos específicos. O que nós somos? Discípulos de Jesus, isso sim, nós somos e devemos dizer isso. Eu sou diretor do Seminário Batista, eu sou pastor batista, mas eu não gosto de ficar o tempo todo falando para as pessoas, olha, eu sou batista. Isso não é a coisa mais importante. E da mesma maneira, se eu ficar, em vez de prestar atenção no conteúdo do que eu falo, valorizando rótulos e etiquetas, eu vou pegar a camisa do Palmeiras e vou no meio da torcida do Corinthians.
eu vou pegar a camisa do Flamengo e vou no meio da torcida do Vasco. Esse negócio não vai dar certo. Então, quando as pessoas começam a valorizar demais os rótulos e começam a colocar isso como referência, assim, acima do fundamental, é natural que crie atrito. Então, você não precisa entrar nesse aspecto. Você, quando vai mencionar, se eu sei que um determinado nome vai criar divisão de águas, eu não preciso usar essa referência, né? Então, se você tem convicções reformadas e calvinistas, você vai encontrar uma galera que é wesleyana, arminiana. Se você puxar papo com os caras jogos chamando Beda ou Calvino, você já fechou a porta. Você quer mencionar, conforme Paulo diz lá em Romanos, sabe Davi? Então, ele escreveu um salmo interessante que diz isso, acabou. Agora, se você quiser, né, reforçar o ponto de distinção, você vai ficar com o ponto de distinção. Então, nesse sentido, eu tenho a impressão que é muito mais razoável você abrir espaço para fazer com que o conhecimento chegue às pessoas de maneira menos difícil. Até porque a maioria, por exemplo, da igreja brasileira não tem convicções específicas por causa de formação e de conhecimento, mas por inércia. O cara parou naquele ambiente, ele nem sabe. Então, às vezes, você vai chegando pesado, você dá uma de zagueiro uruguaio assim no final da Copa, entrando por trás, sem bola, com direito a cartão vermelho, e é bobagem. Então, se você começa a conversar de boa, a pessoa, percebendo que você não quer morder, ela reage tranquilo, ela ouve. Então, eu acho que a minha experiência, por exemplo, é muito inusitada. Às vezes eu falo em igreja luterana, né? Eu falei em igreja tão tradicional assim, né? Até com vestes clericais, se você pregasse, fazia assim, não, deixa eu pescoço. Tão tradicional que era o negócio. Mas eu prego na Assembleia de Deus, já preguei até igreja neopentecostal. E o pessoal ouve de boa e você apresenta o conteúdo que você quiser. E eles nem sabem do que você está falando. Eles já ouviram falar que na Bíblia, eu nunca tinha pensado. Eu me lembro que eu fui numa igreja, cá entre nós, fica só entre nós. Só entre nós é Rede Globo. Então, eu estava numa igreja neopentecostal em Goiânia. O pessoal falou, não, pessoal, ficou sabendo que é que você vem? Não tem problema nenhum. Eu que vou falar lá, beleza, a bola está comigo. Aí eu falei, mas assim, eu fui devagar, né? Eu fui jogando o conteúdo. Terminou, aí um cara me chegou e falou assim, escuta, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Então, do jeito que o senhor falou aí sobre Neemias, maneira como ele conduziu a liderança dele, então, acho que tem muita coisa que a gente faz que eu acho que não é bem por aí, né? Esse negócio de a gente pensar só em a gente receber e ganhar, assim, as coisas de Deus, acho que tem um outro lado que eu nunca tinha pensado, acho que a coisa não é bem por aí não, né? Você falou, sabe que eu tenho a mesma opinião? Eu também penso que nem você. E o cara saiu de boa, assim, sabe? Sem problema nenhum. Então, quer dizer, você não precisa, né, dar encontrão nas pessoas para mostrar que você está certo. Vai devagar que a coisa, né, a gente chega lá. Mais alguém? Duas perguntas. Uma, a respeito dessa missão de curto período, se já está fazendo, como está fazendo e como que a gente, assim, do Japão poderia se engajar, né? Primeira pergunta. Segunda, nos encontramos e já estamos fora. A gente já vive num país estranho ao nosso país de origem e já estamos num campo missionário. Já estamos num local onde o nosso redor é um país onde 99,7% deles não conhece o Senhor. E como que dicas que o pastor tem para nos despertar, nos acordar, e aí vou ver qual resposta é mais fácil e vou pensar já. A segunda pergunta é tão fácil que eu vou deixar o sair. Mas um pouquinho, sabe o que acontece? Aqui nós estamos missionários
missionário, a gente fala, não, o que é missionário? É em outro país? Aí eu fiquei pensando, não, missionário é uma missão, a gente tem que cumprir uma missão. Então não precisa ir em outro país para ser um missionário, aqui já é nós somos um missionário. Nós somos um importante aqui, só que a gente tem papel aqui no Japão. Por exemplo, quero ser missionário, mas já sou missionário, independente de eu querer ou não, a gente já está aqui. Então, a maioria, parte das pessoas aqui são japoneses, são estranhos. E a nossa igreja, pelo menos, desculpa, né? Talvez vocês estão meio... Nossa igreja é regida pelo pastor, igreja japonesa, não brasileira. Então fica mais complicado ainda. Isso que eu queria, assim, a realidade da gente não é a cabeça da igreja brasileira, e sim dos japoneses, que a gente está na dependência deles, a gente ocupa o espaço dos japoneses. Então é mais complicado, eu acredito que é um pouquinho complicado, né? Para ser preparada para levar isso aqui à frente, né? Por exemplo, para mim, quando eu cheguei aqui para evangelizar, eu levar panfleto, a gente nem medo, tudo levar panfleto. Mas não tem sentido pegar um papelzinho em português, se eles não entendem. Aí vamos fazer em japonês. Em japonês também não funciona. Isso que eu queria ter uma dica para a gente, né? Desculpa. Bom, vamos lá. Essa, evidentemente, é uma pergunta extremamente complexa, né? Em relação à primeira pergunta, né? Depois o Guy e o João Marcos podem ajudar, porque a gente, como junto, tem vários projetos na Ásia, né? No projeto da China, o Jefferson está baseado em Yunnan. Pode equipe, por exemplo, tem envolvimento com saúde, tem envolvimento com essa questão do projeto de água, que pode ajudar de alguma maneira, e até mesmo projeto que envolve algum tipo de treinamento, por exemplo, alguém que puder falar inglês e tiver uma formação boa, ajudar a formação de liderança, investimento financeiro, tem várias possibilidades que a gente pode alinhar direitinho. O que eu solicitaria, interessante, é um grupo de pastores líderes que visitem e conversem em loco para sentir a situação e ter um projeto importante. Então vamos lá. A questão do Japão é a questão mais difícil do mundo. É verdade, o povo japonês é o povo, é a maior etnia não alcançada do mundo que existe. O Japão tem uma população de 120 milhões de habitantes e o que envolve isso? Primeiro, a gente tem que entender, acho que você já entendeu, os outros que estão no Brasil ainda não, que o Nikkei não é japonês. Ele está longe de ser japonês. E o problema sério é que, para entender a questão do Japão, é preciso estudar. É preciso estudar história, é preciso estudar a formação da cultura, essa questão, por exemplo, que faz o contraste sério, né? No Ocidente, a gente tem o predomínio do indivíduo, aqui você tem o predomínio do coletivo. No Ocidente, vale a iniciativa individual, externa, volumosa e aparente. Aqui vale o comportamento quieto, recolhido, dentro do contexto do grupo maior. Toda a nossa tradição de cristianismo no Ocidente, ela está marcada por elementos culturais que vieram da Grécia Antiga, de Roma, da Europa, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Brasil. E essas coisas fazem parte da nossa cultura. O Japão é totalmente diferente disso. Esse negócio, o japonês, ele tem sucesso em silêncio e como grupo, nunca como um indivíduo que surge lá falando alto na frente dos outros. Isso, inclusive, pega mal. Isso vai contra a realidade. Existe uma relação histórica ampla, existe uma ideia de ascendência, descendência, existe um conceito de genealogia, existe todo um negócio que até mesmo quem é descendente perdeu essa noção. E isso é muito forte aqui. Historicamente, a cultura japonesa ela é inclusiva. Ela não tem uma ideia de que você crê numa coisa, portanto você não crê na outra. Você crê em tudo, mais ou menos, e crê principalmente de maneira sociológica, não necessariamente ontológica. Ela faz parte da sua convivência social, independente de se isso é uma realidade objetiva ou não, ela faz parte da realidade do povo. Então o japonês consegue ser ao mesmo tempo místico e ateu.
o que é um negócio super estranho, porque ele é cético, secular, mas ele faz todas as simpatias e as coisas, participa do negócio de boa. A outra dificuldade séria é que cristianismo, na tradição de percepção japonesa, é uma coisa ocidental. O cristianismo foi acompanhado de colonialismo, ele chegou com os portugueses, teve uma história de repressão forte aqui no século XVI, com a questão do martírio, né, de milhares de pessoas aqui, fala até de quase 1 milhão de convertidos na época, e o Japão sempre ficou atrás, sempre. E o japonês, no fundo, ele nunca vai tomar uma decisão exclusivamente individual. A decisão envolve o líder principal, o pai de família, uma hierarquia, então é um processo diferente. Não se converte uma pessoa desse jeito, né? Se o imperador se convertesse, amanhã 70% dos japoneses estariam abertos a lidar com o cristianismo de maneira diferente. Então, como é que se faz isso? É difícil fazer isso a partir da cultura brasileira, porque ela é muito diferente. Então você tem que, primeiro, ter uma vida que o japonês respeite. E a vida que respeita é uma vida principalmente de uma pessoa coerente, ética e que é altruísta, que perca de si. Se a pessoa é egocêntrica, se ela mostra o comportamento em função de interesse próprio, ela já cria uma barreira difícil. E isso é complicado para o nosso perfil. Então o japonês vai observar você um bom tempo para ver se vale a pena ouvir alguma coisa que você está dizendo. E aí são sementes que você coloca e não pode fazer isso, porque o americano e o brasileiro, eles forçam a barra. Ele chega para você, ei, você vai querer ou não? Você não pode fazer isso com o japonês. Não pode. Você só põe a semente e você deixa o cara à vontade. Vai colocando a água devagarzinho. Aí esse negócio vai. E o grande desafio é que na cabeça do japonês é o seguinte: eu tenho que negar tudo o que minha grande nação milenar sempre foi para pegar um negócio que é estrangeiro. Será que realmente vale a pena que esse pessoal está com essa bola toda? E isso é um negócio difícil. Então, precisaria ter um trabalho que eu acho que nunca foi feito, na minha opinião, de uma percepção do Evangelho à luz de uma cultura, de uma leitura japonesa. Porque mesmo a igreja japonesa que existe hoje, ela é extremamente estrangeirizada. Ela é extremamente pró-Europa e Estados Unidos. E aí ela não tem uma relação de conexão forte com a cultura. Então esse é um desafio muito difícil e que, se a gente de fato quer caminhar nessa direção, né, a gente precisa de paciência, de estudo, de coração e de uma dedicação a isso. Agora, tem 2 caminhos interessantes, fora esse que é o principal. Um é que vocês sabem muito bem, algumas igrejas têm feito isso, não dá como a gente negar que a sociedade é estratificada em classes sociais diferentes. E o japonês, com toda a sua organização linguística, do polido, mais do que polido. Então existe um pessoal na sociedade que é o pessoal mal sucedido. Existe mendigo no Japão, existe gente fragilizada, e essas pessoas são as primeiras que as igrejas brasileiras conseguem alcançar, algumas já estão alcançando. Conseguem, porque esse pessoal é quase que deixado fora da sociedade depois que eles se mostram reprovados pelo desafio da vida. O outro caminho é a geração jovem. A geração jovem tem 2 elementos novos. Uma é que ela é mais internacionalizada. Ela gosta do mundo, especialmente britânico e americano, ela interage muito com isso. E ela é uma geração pós-moderna. Então, por exemplo, uma igreja, do jeito que as igrejas brasileiras são aqui, não funciona. Mas uma igreja do estilo Hillsong, uma igreja sintonizada com essas bandas mais modernas, do tipo Inglaterra, Austrália, que seja devidamente, ela tem um potencial de atingir esses jovens que estão nesse conflito de identidade, de ser um cidadão global desse mundo, e ela tem um estilo totalmente diferente. É uma chance razoável. Se uma igreja quer
a atingir essa geração japonesa jovem, ela tem que ser esquisita iguais eles são. Com aqueles cabelos malucos, com aquelas roupas, metade da calça rasgada, aquela galera lá de Shinjuku e Tóquio, cada um mais estranho que o outro. Porque eles são uma tribo nova, que se organiza de outra maneira, e você tem que buscar conexão. Alguns trabalhos internacionais que tentam lidar com ele, pelo menos conseguem uma resposta, porque eles estão no momento de contestação da cultura, à luz de uma leitura internacional, para poder fazer uma ponte. Pelo menos você abre um espaço para um contato com o Evangelho. E porque, de fato, é um desafio muito, muito grande e uma coisa que até hoje o pessoal não conseguiu fazer direito. A igreja japonesa não conseguiu, os missionários estrangeiros têm tido dificuldade, alguns têm um sucesso relativo, e vocês conhecem melhor que eu, vocês estão aqui e vocês sabem algumas poucas igrejas que têm tido um desempenho um pouquinho melhor. Com o conhecimento assim, na China, por exemplo, a gente trabalha com bastante estrangeiro. A maior parte dos trabalhos são chineses também, coreanos. Eu acho que essa oportunidade que a gente tem de contato com áreas são mais fáceis do que pessoas que vêm de lá de fora. No trabalho tem um monte de chinês, daqui a pouco eu tenho que aprender a falar chinês também, porque o Japão não é mais japonês, é mais chinês, mais coreanos. Então essa oportunidade que a gente tem aqui de conviver e passar o evangelho é fácil, porque a convivência é dia a dia. Então é isso que o brasileiro tem que entender. O jeito de passar o evangelho é diferente com esse pessoal. Quer ver uma história interessante que chegou da China? Estava contando o testemunho de uma chinesa que se converteu, né? Aí perguntaram para ela o que foi que o missionário falou para ela que mudou o seu coração. Ela disse: foi o dia em que eu vim na sua casa para escutar a lição da Bíblia, e eu vim de bicicleta e choveu, minha bicicleta estava toda molhada. Aí o missionário estava com a camisa nova, boa e bonita, ele pegou a camisa dele e enxugou a bicicleta dela para ela sentar. Aí ela falou: agora eu entendi que esse homem está falando sério. Entendeu? São coisas que a gente não imagina. Agora, eu não sei se alguém... Seria interessante, porque eu não sei muita coisa, né? Eu estou tentando compreender. Talvez alguém que conhece a realidade do Japão poderia dar o Gai, talvez. Eu acho também, só para completar o que ele falou aqui, você levantou a bola do... mas estamos num país missionário. Sim, realmente. Vocês estão num dos países mais difíceis, talvez o mais difícil do mundo. Porém, isso não exclui a possibilidade de vocês se envolverem ou internamente ou externamente em algumas outras coisas, além do que está acontecendo aqui. Eu gostaria, já que o senhor já mencionou que a missão é chinesa, esses negócios de chinês, eu gostaria, porque eu trabalho muito com chinês, então para mim é fácil levar um papel ou uma Bíblia. E você é missionário. Você é missionário. Independente disso, as coisas vêm assim até a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Então a nossa oportunidade aqui no Japão é muito grande. Sim. Porque vem muito pessoas gente de toda a parte da Ásia vem pra cá. Eu pensei, nossa, mas o Japão é cheio de turista. Eu nunca vi um país cheio de turista. Não é fácil de fazer isso. E levar, independente de falar, mas uma Bíblia, sim, eu acho que é válido. Né? Tem razão. Ok. Agora aqui o irmão. Amém. Bom, a maior parte da pergunta que eu iria fazer já foi respondida. E a outra parte seria, dentro desse contexto, morando aqui no Japão há muito tempo, como a maioria aqui, a gente percebe exatamente o que o pastor citou, é que nós, vindos do Brasil, lá éramos japoneses e aqui nós somos brasileiros, e a gente fica sem saber ao certo que nós realmente somos, e a gente, sem perceber, tem ensinado isso para as crianças que estão crescendo aqui, porque muitas delas às vezes estudam em escola brasileiras por um tempo, depois vão para a escola japonesa, depois os pais decidem voltar para o Brasil e já mudam de escola novamente.
E nesse contexto todo, no meu ponto de vista, eu vejo que uma grande falha que nós como cristãos aqui temos tido, é que mesmo depois de nos convertermos, não nos preocupamos em conhecer a cultura local. Nós nos acomodamos em saber que o Japão é shintoísta e budista, e às vezes ficamos preocupados em discussões religiosas, e quando o japonês tem interesse pelo evangelho, a gente logo fala que esses deuses não são verdadeiros e pronto, acabou, o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Na verdade, não entendemos a cultura e não temos o mínimo interesse, isso de um modo geral, existem exceções, é claro, mas de um modo geral não temos interesse de entender a cultura, mas queremos orar e falamos com a boca cheia que o brasileiro vai ganhar o Japão para Cristo, sem conhecer a cultura e sem preparar os filhos. A minha pergunta agora seria a seguinte: os pastores que têm pastoreado no Brasil e têm essa visão missionária, como que vocês têm trabalhado na igreja local para passar essa visão missionária? Porque aqui eu vejo que os líderes aqui estão pegando essa visão missionária, estão aprendendo a importância de conhecer a cultura, a maioria aqui já vai estudar a cultura local com certeza, mas a dica para passar essa visão para toda a igreja, é lógico que primeiro vivendo isso, mas como passar isso para a igreja local, lembrando que o nosso contexto é de que 90% pensa em retornar para a sua igreja, para o seu país de origem, e a gente tem visto vários cristãos aqui, eles estão acomodados mesmo com o evangelho é nosso, vamos entregar panfleto. Minha pergunta seria essa. Assim como existe uma tradição cultural japonesa milenar, nós temos as nossas tradições, né? Que são tão fortes quanto. Então, sempre vai ser difícil, quando você fizer qualquer desafio à igreja, você vai ter uma parte das pessoas que não vão reagir, outras reagem limitadamente, e geralmente uma proporção menor das pessoas tem condição de reagir adequadamente e numa situação mais favorecedora. A nossa responsabilidade é sempre ensinar e focalizar a missão. Amanhã de manhã nós vamos ter uma tarefa interessante para entender um pouquinho mais desse cenário. E isso é o que a gente precisa fazer. Uma parte da igreja precisa ser carregada e ajudada, e uma parte tem condição de mais adiante ajudar a carregar. As pessoas que têm essa abertura e esse potencial, que tiverem essa possibilidade, na minha maneira de entender, elas precisam de um investimento maior de tempo e direcionamento para que elas venham a render e caminhar na direção certa, porque você não vai contar com a maturidade e colaboração de todo mundo, né? Porque as pessoas da igreja não são só pessoas que vão produzir, são necessitadas, têm os seus problemas, as suas dificuldades. Há cristãos que precisam de muita ajuda e eu vou ter uma expectativa menor em relação a eles, ainda que eu deva tentar levá-los ao mais longe que eu puder. Mas eu preciso focalizar nessas pessoas. Posso falar mal de vocês? Vocês continuam dando? Ninguém nem respondeu, hein, cara? Olha, então, como diz o Evangelho de João, quando eu vim aqui, o pessoal, adivinha, né? Estava querendo me levar para comprar eletrônico, né? Aí eu pedi para ir num templo shintoísta, né? O pessoal olhou apavorado assim, né? Que isso, né? Cara, mas que ele falou, tá amarrado, né? Aí eu pedi para ir no museu Edo, da história do Japão, em Tóquio. Eu fui para Hamamatsu, eu fui visitar o castelo, o museu de Hamamatsu, e visitei o castelo de Nagoya, né? Aí eu fiquei surpreso ao descobrir que a maioria das pessoas que vivem aqui nunca foram nesses lugares e não se preocuparam. Se você leva a sério isso, deveria assistir novela de época japonesa da história, dos diversos períodos, e tentar entender, porque quando você capta um pouquinho mais o que é a identidade nacional, você tem acesso ao coração da pessoa. E quando você tem acesso ao coração da pessoa, a pessoa abre a sua vida. E se você mostrar
amor, atitude compreensiva, você tem um acesso diferenciado à pessoa. Então isso é fundamental. Sem essa percepção de realidade, você não tem acesso absolutamente nenhum. Eu tenho tido várias experiências em lugares diferentes no mundo, e quando você mostra para a pessoa que você sabe alguma coisinha a respeito da peculiaridade dela, nossa, a pessoa se abre de uma maneira assim, totalmente, puxa, como é que você se interessou por mim? Ou qualquer coisa minha. Isso não é importante para ninguém, né? Então, eu aconselho vocês a amarem o Japão de verdade. Eu diria também que essa questão, a tendência de trabalho de igreja local é que achamos que todo mundo tem que estar no mesmo nível, todo mundo tem que estar no núcleo, e não é assim. Sempre você vai ter gente que fica na periferia da igreja, gente que não vai dar resultado. Se você criar uma atmosfera na igreja de que nós somos aprendizes, nós somos estudantes, quer seja estudantes da Bíblia, quer seja da cultura, enfim, nós somos estudantes e não podemos parar de aprender, independente da nossa idade. Criar essa atmosfera dentro da igreja, entendendo que será um número bem reduzido aqueles que vão até o fim com isso. E muitos deles já estão dando o coro para o trabalho do Senhor. É aqueles 10 a 20% da igreja que estão em todas. Vocês têm essa realidade aqui na igreja? Eu li num livro do Pascoal Pirangini, que é pastor da primeira igreja de Curitiba. Ele dá um exemplo de perguntar a um técnico de futebol americano nos Estados Unidos como é que ele definia o futebol americano. Ele disse, parou, analisou e disse: olha, são 22 pessoas que estão necessitando desesperadamente de descanso e 20 mil pessoas desesperadamente precisando de exercício. Isso é a igreja, isso é uma parábola da igreja. A igreja tem um grupo bem reduzido que está em todas, está de língua para fora, provavelmente sejam vocês aqui, e estão em todas. Bom, veja bem, vocês tiraram da semana de férias para estarem aqui, isso é prova de compromisso de vocês. Agora, não parem de aprender. E o Sayão foi bem enfático aí, né? O brasileiro que vem para quer seja o Japão ou outro lugar, ele cria um gueto ali, ele cria um pequeno Brasil. Isso acontece nos Estados Unidos. A maior parte dos brasileiros não fala inglês. E vem com a filosofia, Sayão, de que, olha, eu quero uma vida melhor para os meus filhos, mas para mim, tá bom, eu vou trabalhar, fazer o que eu tenho que fazer, mas não vou aprender outra coisa. Tem gente 20 anos nos Estados Unidos sem falar inglês. Sem falar inglês. Quer dizer, isso é absurdo. Vocês precisam ser diferentes. Criem um novo paradigma aqui. Vocês que são as pessoas para fazer isso. Com a ajuda do Senhor na vida de vocês, vocês podem criar um paradigma diferente. E o que ele falou procede, gente. O Brasil está cheio de igrejas de imigrantes que já morreram. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma igreja na cidade de São Paulo chamada Igreja Batista Leta, das pessoas remanescentes da Letônia. Tudo velhinho, cabeça branca. Alguns anos atrás, isso já faz quase uns 10 anos, eu acho. O pastor morava em Nova Odessa e ele vinha passar o fim de semana na igreja. Pasmo, o cara teve um piripaco depois do culto, no domingo, morreu dentro da igreja.
E a zeladora foi achar o corpo dele na sexta-feira, depois que ele tinha morrido no domingo. Então, tudo isso para dizer para você que essas igrejas morrem. Se elas não se reinventarem, elas vão morrer. E digo uma coisa para vocês, eu não conheço muito bem o contexto aqui, mas se a igreja de imigrantes brasileiros, nipo-brasileiros aqui, ela vai sobreviver, ela vai ter que se reinventar. Essa é a grande verdade. E vai ter que se reinventar com os japoneses. Então... eu ia fazer uma consideração, o Bel já entrou no assunto, os pastores acabaram tocando nisso. Eu tenho 10 anos de Japão, então vou falar um pouco da minha leitura da situação, né, com essa cara de japonês por assim. Vou usar a palavra paradigma, que o pastor acabou de usar. A gente tem essa relação com o Japão primária, não é missiológica. Eu vim pra cá com a minha família para ganhar dinheiro e ir embora. E se for perguntar para todo mundo aqui, eu acho que pelo menos 98% pensa a mesma coisa. Então a gente viveu uma vida, alguns aqui acho que tem 20 anos de Japão, e não devem ser poucos, eu conheço vários aqui que tem de 15 a 20 anos, e a gente viveu nesse paradigma, e viveu nessa realidade do gueto. Porque o brasileiro vem aqui a gente tem tudo, tem comida, tem roupa, tem desinfetante, tem detergente, tem CD, tem livro, tem tudo. E se for pegar aqui para ver quem domina o Nihongo, é bem provável que você vai pegar, eu vou chutar alto, talvez 3 dentro dessa sala que fala Nihongo com 20 anos de Japão. O resto não fala, eu não falo, eu me comunico. Então a primeira coisa, né, eu vou usar a palavra romantismo, né, a gente tem esse romantismo dentro da igreja. Nós somos brasileiros no Japão, fazemos missões, a gente chora no culto, as pessoas choram no culto do Brasil orando pela gente. Mas na verdade, eu vou usar a expressão do Saião para organizar a ideia, a gente não tem atitude objetiva de aprender a ser japonês, para entender ser japonês, para ter um coração japonês, para falar evangelho em japonês. A gente quer ser brasileiro, falando português e falando o evangelho brasileiro para japonês. É uma dificuldade da nossa realidade, mesmo porque na cabeça de todo mundo a gente pensa em ir embora. E aí tem essa tensão, né? E é bem dificuldade, é uma questão da nossa realidade, mas é uma leitura pessoal da situação. Então, é uma decisão que se pode fazer. A igreja pode tomar uma decisão de alcançar Nikkeis. Ela tem 200 mil aí pela frente. Tem uma possibilidade, saibam que o imigrante se converte em proporção 5 vezes mais do que uma pessoa não imigrante. Então, o fato de muitas pessoas terem se convertido aqui faz todo sentido, é uma realidade. Se a igreja for fazer missões na Tailândia, no Vietnã, na China, isso também é bom, porque vocês têm que entender o seguinte: se a gente vive a vida com o foco voltado para a gente mesmo, a gente se destrói. Então, a vida é vivida cristamente se ela serve de bênção para os outros. Jesus diz que a gente precisa fazer só 2 coisas: um chama amar a Deus e outro amar o próximo. Amar os outros e amar a Deus significa ter a sua vida a serviço do Rei. Então, para o benefício mesmo de vocês devem fazer isso, inclusive para o respeito da própria comunidade japonesa. Se ela descobre que uma comunidade brasileira não é só um clube de pessoas que fazem barulho, falam alto no fim de semana, comem pra caramba e deixam o lixo desorganizado, e que esse pessoal está fazendo alguma coisa por causa das crianças, sei lá, pobres do Vietnã, eles vão ter uma visão diferente. Agora, para aqueles que querem responder esse desafio, a gente precisa alcançar o povo japonês, aí a pergunta tem um preço a pagar. Se você faz parte desse projeto, não tem como dar a volta e passar por outro caminho. Você precisa ter essa ligação com a questão da cultura, da relação pessoal, e quem tem essa possibilidade, esse chamado, essa abertura precisa entender isso. Senão a gente fica no mundo dos brazucas. A palavra que o Saião usou hoje de manhã no discurso dele foi a palavra discernimento. Tudo que vier a você deve discernir como é que você vai reagir a isso. Se você veio com esse foco,
de ganhar dinheiro e ir embora, de repente Deus pode mudar esse foco. E pode colocar no seu coração um profundo amor por essa gente que é daqui, e você começar a criar essas pontes e tentar entender o contexto cultural deles melhor. E criar essas pontes de confiança. Não sei se o povo japonês, de um modo geral, é um povo sensibilizado pela ajuda humanitária. Eu acho que é um povo sensibilizado. Aliás, foi interessante que todo o investimento financeiro, por causa de tudo que aconteceu, sobrou dinheiro, e eu acho que é o único país do mundo que deu dinheiro de volta depois da sobra. Isso nunca teria acontecido na nossa cultura, não é? Então, o japonês é sensibilizado pela ajuda humanitária. De repente, é um caminho de se explorar melhor, da igreja fazer atos de bondade, ao invés de só pensar em si próprio e o seu pequeno mundo, a sua pequena realidade. Não estou falando você pessoalmente, estou falando da igreja. Bom, continuando, somente fazendo uma observação aí antes de fazer a pergunta, essa questão de envolvimento nosso, o desejo nosso, com certeza, eu creio que o desejo da maioria dos irmãos aqui, das igrejas que nem estão aqui, é ganhar o Japão. É um desejo, bem querendo, não querendo seguro de perder para todos os lugares. Isso também não é história única, não. Já tivemos experiência nesse sentido. O desejo tem, o problema aí aconteceu, a questão de falta de conhecer a cultura, o próprio treinamento, essas coisas todas que foram barreiras que depois caíram sobre a própria igreja brasileira. E avaliando a igreja brasileira nesses últimos 20 anos, né, eu pude, não estou aqui 20 anos, mas eu fui pesquisando, eu pude verificar que a igreja ficou meio que, ficou nesse gueto, até mesmo por conta dessas barreiras, essas paredes que caíram, né, vendo a frieza do japonês e tal, que reagiram a uma má atuação por falta de conhecimento. Então hoje a igreja brasileira aqui, ela se voltou para a própria igreja, no máximo, talvez, peruano, alguns latinos e filipinos, que hoje tem alguns filipinos sendo alcançados. Eu conheci a história de um rapaz brasileiro que fala inglês muito bem e veio para o Japão como missionário se envolver com a igreja filipina, né? E lá na igreja filipina, o pessoal falando, você fala muito bem inglês, tá, mas você é brasileiro, olha, vem aqui nos ajudar, que nós queremos ganhar os brasileiros para Cristo. Né? Então, tem igrejas filipinas dentro do Japão já pensando em ganhar brasileiros para Cristo. Os brasileiros estão aqui. Né? Eu creio que talvez outras igrejas de outras nações também. Em cima disso, a minha pergunta é, até que ponto esse tipo de parceria nós poderíamos avançar, né, de repente as igrejas brasileiras se juntar com as igrejas filipinas, são irmãos nossos, e realizar um trabalho não apenas com os japoneses. Nós estamos falando de japoneses, mas eu creio que a Ásia, né, o Japão fazendo parte da Ásia, até que ponto para que nós pudéssemos, eu creio, né, é uma opinião pessoal, que a igreja brasileira fará uma grande diferença no Japão quando ela se envolver com a Ásia. Ela envolver com outros países. Eu creio que ela vai voltar depois para o seu gueto ou para o seu local. Né? Só para terminar, dando uma experiência pessoal da minha família. A minha esposa, nós estamos com uma neta, e ela está no primeiro ano de escola japonesa. E então, só que como nós que estamos cuidando, que a mãe está trabalhando fora e tal, então a gente que fica lá, indo lá, até esquece que nós somos os pais, né? Mas indo na reunião dos pais, indo conversar, minha esposa sempre indo lá e tal, e ela percebeu que tinha uma japonesa que nem outras mães não iam lá falar com ela. Ela ficava isolada, como ela também ficava isolada, né? E ela então foi buscar por quê? Descobriu então que a menininha que tem um problema de síndrome de Down
filha dessa japonesa. Então, as japonesas estavam fazendo bullying, né, sei lá, desprezando, porque a outra criança já era visto assim, meio estranho, não querem se envolver. Aí a minha esposa se envolveu, né? Obviamente, ela convidou ela para ir em casa e tal, e começaram a fazer projetos de artesanato, uma coisa assim, e conversando, até que foi surgindo a oportunidade dela falar, ela foi assim, aproveitando que ela fez um artesanato contando a história da criação, né? E aí fez os desenhos e tal, no paninho lá e tal, e ela foi então comunicando o Evangelho. Então tem tido esses encontros. Não dá para salvar o Japão, mas um contato a gente vai tendo, né? Eu creio que se todos nós pudéssemos ter, nem que seja para a igreja brasileira no Japão poderá fazer diferença. Mas nós temos, eu creio que nós temos mais, né? E aí entra essa pergunta: até que ponto, quem sabe, a parceria com outras igrejas seria, como nós poderíamos, quem sabe, fazer isso? Então, é uma situação, de novo, vai mexer com a nossa zona de conforto. Porque se você vai fazer uma comunidade assim, você tem que criar uma igreja internacional. Tem empreendimentos assim em vários lugares do mundo, né? Uma igreja internacional, ela precisaria funcionar em inglês, e em inglês / com tradução para japonês. E aí, vamos comer um ovo com os filipinos? Como é que a gente faz? A gente chega junto, né? Eu lembro de um missionário brasileiro que foi para a América Central, chegou lá, deixou a mala dele, foi lá fora, quando ele voltou, o pessoal tinha aberto a coisa e estava tudo vestindo as roupas dele, cabelo e tal. E ele ficou mordido, maluco com isso, né? Mas ali, naquele contexto, é normal. A mala não é uma coisa assim individual, é uma coisa assim da galera. E ele teve uma dificuldade tremenda com isso, achou o cúmulo de desrespeito do pessoal abrindo a mala dele, vestindo as roupas, e chegou todo dando risada, né, as coisas tudo espalhadas. Então, assim, se a gente vai mexer com indiano, com filipino, com indonésio, né, a gente vai ter referências culturais. De novo, eu vou ter que abrir mão da minha individualidade, do meu jeito de pensar, do meu limite brasileiro e conversar direitinho para poder equacionar essa comunidade internacional com todo mundo junto. Porque se já é difícil a gente trabalhar a diversidade nossa brasileira, imagine o custo de fazer isso em inglês e com outras etnias. O que a gente às vezes consegue é ter pessoas de outras etnias interessadas e que atravessem a fronteira e cheguem para o nosso lado. Mas fazer uma igreja internacional também é diferente. E como, por exemplo, os Nikkeis, eles podem ser brasileiros, mas eles são Nikkeis. O universo japonês não é uma coisa tão do outro mundo assim. Agora, falar Tagalog, né? Agora conhecer elementos da cultura de Mianmar, né? Ou do Afeganistão, vão ter elementos aí que vão deixar a gente que tem que entender direito o que precisa, o que deve ser feito. Não é tão assim tranquilo fazer isso. Talvez seja até mais difícil do que se envolver com os próprios japoneses no Japão. A palavra-chave aí seria a palavra altruísmo, né? Claro. Se doar e abrir mão daquilo que é confortável para nós e ajudarmos a interagir com outra situação. Eu acho que nessa parceria, essa é uma das áreas, a ideia de uma igreja internacional, mas a parceria de poder ter o que a gente chama na velha linguagem da igreja histórica, intercâmbios com outros grupos, eu acho que é viável. Parcerias específicas, um projeto X. Projeto, uma coisa específica. Eu acho que é possível você fazer isso e ser tremendamente abençoado, aí abençoar outros. Agora, é muito fácil a gente pensar nesse mundo de ideias aqui. O importante é você pegar uma ou duas e fazer. Porque senão você vai morrer no mundo das ideias. E a nossa cultura brasileira é uma cultura de falar muito sobre teoria.
Então vamos pensar em algumas coisas que vamos testar as águas e ver como é que podemos chegar mais juntos. Essa é a ideia. Eu acho que todos vocês estão saindo aqui, eu também estou motivado a estudar mais sobre a cultura japonesa. E eu espero que vocês saiam daqui ouvindo o que o Sayão falou. Temos que estudar essa cultura para entender por que as pessoas fazem e não forçar a barra da nossa situação. Todos nós gostamos de churrasco aqui, concordo que todos nós. De repente não é a cultura japonesa. Yakiniku. Eles gostam? Não, faz de churrasco, mas não de carne. Não de carne. Tá certo. Então tudo isso para dizer para você que tem que saber onde é que você está pisando, para ter certeza que você está sabendo o que você quer fazer de fato, né? Eu realmente desafio vocês, porque o projeto, por exemplo, que a gente tem no sul da China, a gente tem uma situação na China que vocês vão entender por causa do contexto daqui. Você tem a China dominante, né, que é o chinês Han, que é 80% da China. O resto são as minorias que no decorrer dos séculos, os chineses foram dominando e elas ficaram oprimidas e geralmente subiram para as montanhas e ficaram afastadas. Esse pessoal é um pessoal visto como limitado, inferior e rejeitado pelos chineses. Os cristãos chineses querem ir para o Egito, mas eles não querem lá evangelizar esse pessoal. O projeto, por exemplo, com essa etnia Kwe, que é uma etnia islâmica, mas é um islamismo meia boca, muito ainda aberto para se discutir. Eu encontrei vários Kwe's convertidos recentes, inclusive do projeto. É uma situação em que acho que a gente teria muita possibilidade de ajudar. E é um pessoal sem esperança de ajuda externa com facilidade. E acho que essa experiência... Por que isso é importante? O que o Vai falou? A gente precisa fazer. Quando a gente faz algum exercício nessa direção, você está praticando um altruísmo que tira você de dentro de você mesmo. Afasta você do seu limite próprio, que aí você é obrigado a caminhar nessa direção. Eu morei em Boston, nos Estados Unidos, pastoreei uma igreja de origem portuguesa de maioria brasileira. Aí o pessoal coreano apareceu lá e queria usar a igreja. Pastor, amém, vamos ajudar os coreanos, glória a Deus, vamos, tá bom. Aí a gente alugou a igreja na parte da tarde para os coreanos. Mas eu conheço coreano, fui lá, participei, conversei com ele, o cara ficou super feliz, né? Mas todo mundo sabe como é que é comida coreana. E todo mundo sabe qual é o cheiro da comida coreana. Então os coreanos almoçavam lá, quando eles saíam da igreja, ficaram uma semana assim que... só com oração forte para resolver, né? Aí os brasileiros chegavam então à noite para o culto, quando eles entravam na igreja, aquele cheiro de kimchi de Adão, né? Kimchi de Noé, aquela coisa assim, um kimchi muito mais forte e que pegava na madeira assim. Aí eles falavam, pastor, o que esses caras comem? Que isso? Que doideira é essa? Não tem condições da igreja. Eu falei, então, a gente quer ajudar os coreanos ainda? Como é que é, né? Então aí o pessoal balançou só de sentir o cheiro da comida da galera, né? Aí a gente sente essa necessidade de sair de si na hora de trabalhar com os outros, né? Ele deu uma dica para vocês aqui, só nessa fala dele. A ideia de algumas igrejas aqui adotar essas minorias não vai dar muito ibope para vocês não, trabalhar com minoria na China. Mas vai ser uma bênção para o reino de Deus. Então, por exemplo, o brasileiro hoje, a gente trabalha, você que fez a pergunta aí sobre viagens missionárias, etc. O que dá ibope no Brasil é o brasileiro ir fazer um projeto em Portugal. A mesma língua, de certa forma, faz parte do sistema europeu.
E tudo é muito confortável, de modo geral, tal. Agora, ir para Cuba, sentar num daqueles carros velhos, por 4, 5 horas, sem ar-condicionado, ir para o Haiti, que é o pior país das Américas, aí é mais, não dá para Timóteo. E para aquele outro país chamado Piauí. Piauí. O pastor Sayão não mencionou isso, mas ele é pastor de uma igreja de classe média alta em São Paulo. E ele adotou Piauí como um dos projetos missionários dele. Mandamos 60 mauricinhos para o interior do Piauí. E garanto para vocês que eles foram mudados para todo sempre. Porque a maior parte nunca tinha visto aquele interiorzão do Brasil. A gente mandou o pessoal para o interior do Paraguai. Mas uma situação assim, deprimente. Você não pode imaginar o que é. A coisa é complicada. A gente construiu uma clínica odontológica lá, fez um trabalho missionário evangelístico que deu retorno, mas olha o impacto nesse pessoal que vive saindo da pizzaria para o cinema lá em São Paulo e que foi para o interior do Paraguai e do Piauí. Os caras têm chance de ser crente, né? Na questão tipo da China, vocês foram fizeram lá. Quais foram as coisas que vocês têm bastante experiência, foram fundamentais para isso, entendeu? E a gente aqui no Japão, tanto brasileiro, peruano, boliviano, várias que vocês foi fundamental, falou assim, pô, é lógico, tem muitas coisas que variam de cada casa a casa. Bom, o nosso missionário lá, que é um engenheiro, ele fez a pesquisa do campo. O que o povo está precisando aqui, nessa parte? Porque as pessoas morrem na China diariamente de doenças vindo da água, da falta de água potável. Bebe água suja. Eles bebem água suja. É que nem você falou agora, que nem a gente aqui no Japão, a gente tem muito conforto, até demais. A gente realmente tem, entendeu? Então o que acontece? Fica muito mais difícil. Até para você falar com um brasileiro mesmo, pô, eu fui saber de Jesus um tempo atrás. Então, tipo assim, se você olhar bem mesmo, a gente preocupa tanto com os japoneses, mas a gente tem o nosso vizinho ali é brasileiro e nunca ouviu nem falar. Não sabe nem Jesus, quem é o vizinho, né? O cara da banca ali, o padeiro. Então é complicado. Então, tipo, eu quero saber, tipo assim, por vocês têm grande experiência nisso, que a gente sabe disso, daquilo, tipo, aprender a língua, etc e tal, tudo bem. Mas tem muitas coisas assim que, tipo, vocês poderiam dar uma dica bem simplificada. Uma das coisas que eu diria para você tem o vizinho brasileiro. Mas o vizinho brasileiro, só porque você não conseguiu atingir ele, não quer dizer que você não precisa atravessar o oceano para ajudar um outro projeto. E de alguma forma aquilo vai motivar você a voltar para a sua cidade e vai tentar criar uma ponte com aquela pessoa que você não evangelizou ainda e criar laços de confiança. Não é um em detrimento, eu só vou poder fazer o projeto lá se eu fizer primeiro aqui. Não, tem quantos voluntários que a gente sabe que vêm para o Brasil, americano, que nunca evangelizou uma viva alma e chega no Brasil e é colocado naquele fogo ali de bater na porta, daquele interiorzão e falar do evangelho pela primeira vez. E aí ele é motivado quando ele volta para a terra dele de fazer a mesma coisa. Exatamente isso. O brasileiro aqui no Japão já cansou de tentar fazer trabalho de japonês e desistiu, e agora está só entre nós. Agora, se ele sai, vai fazer um trabalho na China, nas Filipinas, na Indonésia, na Tailândia, enfim, aqui perto, o voo é rápido a viagem. Ele vai voltar motivado para criar pontes com os japoneses. Ele sai do ar viciado e recicla. Eu creio que essa que deve ser a nossa saída. Mas nós estamos falando do quê? Não é difícil fazer projeto de brasileiro para evangelizar brasileiro. Precisa só de organização e boa vontade. Então, por exemplo, as igrejas podem se reunir, fazer uma determinada campanha, fazer um determinado projeto, a gente pode pensar numa igreja como é que ela atrai as pessoas para estarem em casa. Só que assim, você trabalhar com um brasileiro, você está em casa, né? Você chama o cara para assistir o jogo de futebol com você, olha, em casa hoje tem um churrasco,
eu estou indo numa igreja lá, um negócio interessante, você ouviu falar do Evangelho? Dá uma olhada nisso aqui. Então você está trabalhando em terreno seguro. A sua chance é boa. A questão é que quando a gente atravessa o universo cultural, aí a gente lida com um terreno onde as coisas já não têm o mesmo sentido e o mesmo significado. Então, quando a gente vai fazer isso, como é que a gente faz? Aí é que é essa questão que a gente está considerando. Ok, tem mais 2 perguntas só e a gente encerra por hoje. Ok? As perguntas e voltamos amanhã. Pastor, nós sabemos que a igreja brasileira aqui, ela é uma igreja ainda, eu diria assim, inocente em relação à estratégia, né? Até a questão de teologia. Então ela está tentando de tudo e nesse universo de tantas coisas, pode passar a vida toda sem alcançar uma estratégia que seja eficaz por falta de treinamento, de experiência, né? Então eu gostaria de saber do pastor quais seriam os passos, né, para uma rota segura, né? Essa rota que a gente pudesse dizer, olha, se a gente caminhar por aqui, a gente vai estar seguro. Falando de conhecimento, mas conhecimento onde? Conhecimento de que forma? Quem vai dar esse conhecimento? Que escola? Né? Quem vai treinar esses pastores? Quem poderia ser o tutor, orientador, que tivesse experiência dentro do conhecimento para passar para esses pastores que estão dentro da nação japonesa essa visão que pudesse ter mais chance, mais probabilidade de ser eficaz? Você está pensando em termos de um trabalho, de um conhecimento para preparando a igreja para evangelizar o japonês, o pessoal do Japão mesmo? Sim. Como a igreja brasileira, ela teria mais chance de ser eficaz? Vamos lá, quais seriam os passos? Bom, essa igreja, primeiro, ela teria que aprender a língua. Segundo, precisaria isso, treinamento. Mas que treinamento? Aonde está esse treinamento? Né? Quem poderia dar esse treinamento? Quais seriam os tutores? O que falta? Quais seriam as possíveis estratégias? Né? Porque nessa inocência dessa igreja que está nascendo aqui, no meio dos decassegues, a gente tem tantas possibilidades de falar, não, eu vou tentar isso, eu vou panfletar. Nessa inocência a gente acredita que o panfleto, que é aquilo que a gente tinha no Brasil, é a arma mais eficaz que a gente tem. E com a experiência, né, que os pastores têm, eu acredito que talvez houvesse uma rota com base nessa experiência, que a gente dissesse, olha, por aqui talvez fosse mais seguro, mas não que fosse uma única solução, mas quais seriam os passos a serem dados? Em termos de treinamento, é um pouquinho delicado o processo, porque o pessoal vai precisar de um treinamento em português. As possibilidades são fazer alguma parceria com um seminário bom no Brasil, em que se possa ter acesso a esse conteúdo de formação bíblica, teológica adequada para o pessoal que quer servir e que precisa se fundamentar. Então, aí você esbarra na questão denominacional, nos grupos específicos, que você vai querer esse ou aquele tipo de treinamento. A gente pode ajudar com as conexões que a gente tem para quem está interessado em alguma coisa assim. Outra coisa boa, razoável, é isso que a gente está fazendo aqui. É ter, de vez em quando, talvez pelo menos 6 meses, um treinamento intensivo onde as pessoas venham aprender uma coisa específica. Vamos fazer um curso de missões transculturais, trazer uma pessoa para falar exatamente tudo que está envolvido nesse processo? Vamos, aí a gente faz isso. O pessoal, que eu já desanimei um pouco, né, pelo testemunho público aqui, que tem condição de fato, acompanhar coisa em japonês, tem seminário aqui. Tem seminário da Holiness, tem até outros seminários de uma teologia um pouco mais, geralmente é mais neo-ortodoxa e em alguns casos é liberal, que a pessoa poderia acompanhar e também tem condição de ter uma formação razoável aqui. Agora, não tem dúvida, esse passo envolve conhecimento da língua, conhecimento da cultura, essa capacitação que envolve cursos e acesso a material que ajuda, por exemplo, quer aprender, quer mexer com questão de trabalho transcultural, um livro para começar a ler chama-se O Fator Melquisedeque.
Eu queria ir para onde? Costumes e Culturas, do Eugene Naida. Né? Tem outro livro sobre antropologia cultural também, do Paul Hibbert, que são livros, pelo menos esses três, assim, é ponto de partida fundamental para a pessoa ter uma base razoável para começar. E aí, uma tentativa de uma incursão no ambiente, algum tipo de ambiente sociocultural japonês. Né? Jogar alguma coisa com alguém, fazer algum tipo de elemento em que você consiga uma relação de inserção via esporte, via atividade social, para começar a compartilhar o Evangelho. Agora, em termos de comunidade, tem que pensar bem qual é a melhor maneira como isso funciona. Uma outra coisa que vocês poderiam pensar, essa sua colocação é interessante porque você está falando sobre um trabalho maior do que uma igreja local. E teria que se decidir entre as igrejas aqui que participam desse evento se há um interesse de caminhar mais próximas em uma estratégia onde todos estariam se beneficiando com essa estratégia. E isso se torna um fator meio complicado, porque as igrejas são independentes, elas têm o seu próprio tipo de governo, uma série de coisas. Agora, realmente conseguimos juntos fazer mais do que individualmente. Então, se vocês chegarem a essa conclusão, podem ter uma possibilidade de um trabalho mais eficaz, porque um grupo de 3, 4 igrejas já podem se automotivar nesse processo. E aí buscar algumas orientações. O próprio Saião poderia ser um consultor, de dizer, ele já deu 3 livros aí para vocês lerem sobre o assunto. Então, algumas coisas, algumas dicas aí. Hoje em dia nós temos internet, vocês são primeiro mundo, apesar de não ter Wi-Fi aqui, mas vocês são primeiro mundo, pode ter um Skype ou um Uvu ou algum programa desse, onde vocês têm um contato com um especialista que pode ajudar vocês nesse direcionamento aí. Ok. Para encerrar, eu gostaria de uma definição muito breve, muito clara. Já que falou de missão, já que falou de missionários, estamos num contexto de igrejas emergentes aqui no Japão, onde as pessoas chegam, se tornam pastores, e logo depois são chamados de missionários por isso. Pastor Luiz Saião, Pastor Guy Ki, definam o que é ser um missionário, ou o que é um missionário. Eu vou usar esse termo mais como missionário, como um termo transcultural. É uma pessoa que sai do seu contexto normal, daquilo do seu passado, e entra num contexto novo, e ele vai tentar aprender tudo que ele puder daquele contexto, com o objetivo final. O que tem que sair do forno é ele poder estar compartilhando as boas novas do Evangelho com o povo que precisa ouvir e entender a mensagem. Não é só ouvir, mas é entender e poder tomar uma decisão sábia de aceitar o Evangelho de Cristo. Alguém chamado, enviado para anunciar o Evangelho num contexto diferente do seu.